Olá, meu povo e minha pova! Uhul! É um prazer inenarrável estar novamente na presença de todos vocês para essa nossa videoaula de número 12, onde daremos continuidade ao estudo das orações subordinadas adverbiais, mas na construção do texto. Acompanhem comigo, então. Lembrando que o texto é qualquer coisa que nós usamos para nos comunicar, para tentar passar uma mensagem. Esse texto pode ser verbal ou não verbal. O texto verbal é aquele constituído por palavras, e o texto não verbal é aquele constituído por outras imagens. O texto verbal é constituído, então, por frases que, por sua vez, podem ser nominais ou verbais. As frases verbais são constituídas por verbo, tem verbo na sua estrutura. E as palavras de uma frase nominal não são verbos. Então, uma frase que tenha pelo menos uma palavra que seja verbo é uma frase verbal. Toda frase com verbo constitui um período, que pode ser simples, se tiver um verbo só, constituindo, portanto, uma única oração, ou composto, se eu tiver mais de um verbo e, portanto, constituindo mais de uma oração. Os períodos compostos podem ser coordenados ou subordinados. Eles serão coordenados quando essas orações forem livres e puderem constituir frases diferentes. Eles serão subordinados quando eu não consigo retirar uma oração da frase e fazer uma frase com ela, somente com ela. O período coordenado ele pode ser assindético, quando eu não uso conjunção, ou sindético, quando eu uso conjunção, que, por sua vez, tem uma diferença de sentido entre as aditivas, no caso do e, adversativas, no caso do mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Mas, porém, entretanto, e com vírgula também valia. No caso das explicativas, que é o pois, o porquê, o que, em algumas situações, conclusivo, o portanto, o por isso, então, o logo, e o alternativo, o ou. Já o período composto subordinado pode ser adverbial, substantivo ou adjetivo. As orações subordinadas adverbiais vão exprimir 9 diferentes circunstâncias, entre elas de tempo, de condição, de conformidade, de concessão, de finalidade, de proporcionalidade, de comparação e de causa. E de conclusão também. Vamos ler este poema do Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte: ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas, ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas, ainda que mal insista, ainda que mal desculpes, ainda que mal me exprima, ainda que mal me julgues, ainda que mal me mostre, ainda que mal me vejas, ainda que mal te encare, ainda que mal te furtes, ainda que mal te siga, ainda que mal te voltes, ainda que mal te ame, ainda que mal o saibas, ainda que mal te agarre, ainda que mal te mates, ainda assim te pergunto, e me queimando em teu seio, me salvo e me dano, amor. Lindo, né? Carlos Drummond mesmo é um gênio da literatura brasileira. Bom, quase todos os versos do poema consistem em um mesmo tipo de oração subordinada. Ainda que mal me pergunte, ainda que mal me respondas, ainda que mal te entendas, ainda que mal repitas. Qual é a conjunção subordinativa que introduz essas orações? Ainda que. Ainda que é a conjunção subordinativa. E qual é o sentido expresso por elas? Como se classificam, portanto, essas orações subordinadas?
Orações subordinadas adverbiais concessivas, que são aquelas que dão uma permissão que não deveriam. Eu posso introduzir uma concessão pelo ainda que, apesar de que, mesmo que, embora. São todas conjunções subordinativas. Qual é a principal oração em relação a essas orações adverbiais? Percebamos que elas vêm numa sequência de concessões. Há uma série de concessões. Ainda que mal te perguntes, ainda que mal me respondas, ainda que mal... Ainda que tudo isso, qual é a ideia principal? Lá no antepenúltimo verso, ainda assim te pergunto. Então, mesmo que você não pergunte, mesmo que você não responda, mesmo que você não faça nada, mesmo que você não me queira, mesmo que você não me ame, ainda assim te pergunto. Essa é a ideia temporal. Há uma série de concessões. Ele nem deveria perguntar isso, porque ele já tem todas as respostas. Mas ele insiste. Né? Existe uma negação não suficiente para anulá-la. Não para anular a pergunta. O emprego da expressão ainda que pode representar mais de um sentido. Observe. Ainda que não mereças, eu te amo. Ainda que mal lhe pergunte, você me ama? No primeiro enunciado, a expressão ainda que é uma típica conjunção concessiva, ou seja, apesar de indicar algo contrário, o não merecimento, ao que se afirma na oração principal, o amor àquela pessoa, isso não é suficiente para impedir a ação expressa na oração principal, que é amar. Já no segundo enunciado, a expressão ainda que mal tem uma conotação de polidez, pois constitui uma maneira educada de introduzir uma pergunta, talvez inconveniente ou fora de hora. Destaque no poema um verso em que essa expressão tem um valor concessivo. Um verso aqui em que essa expressão tem um valor concessivo. Qualquer um dos versos até o antepenúltimo, só o antepenúltimo que não é concessivo, o ainda assim. Né? Todos os outros, ainda que mal, são concessivos. Um verso em que a expressão tem uma conotação de polidez, indicando um cuidado ao introduzir a pergunta. Ainda que mal pergunte. Principalmente. Né? Já que se faz uma referência a uma pergunta. As pessoas gramaticais em que estão os versos e os pronomes empregados no poema permitem deduzir que o assunto diz respeito ao relacionamento entre duas pessoas. Letra A. Aqui pessoas gramaticais se referem os verbos e os pronomes. Pergunte, respondas, entenda, repitas, insista, desculpes, primeira e segunda pessoas do singular. Quando eu digo, por exemplo, pergunte, entenda, insista, sou eu. Quando nós dizemos respondas, repitas, desculpes, és tu. Portanto, primeira e segunda pessoas do singular, eu e tu. Qual é o tipo de relacionamento existente entre o eu lírico e a pessoa a quem ele se dirige? Comprove sua resposta com uma palavra do texto. Como é que é o relacionamento dessas duas pessoas? Tranquilo, tumultuado, um relacionamento amoroso, como comprova a palavra amor do último verso. É um relacionamento amoroso, ele provavelmente é apaixonado por ela. As oscilações semânticas da expressão ainda que mal, expressando polidez ou concessão, podem estar relacionadas com o tipo de envolvimento que há entre as duas pessoas. Como parece ser o relacionamento entre elas? Seguro e equilibrado
ou difícil e oscilante? Difícil e oscilante. Justifique com elementos do poema a sua resposta. Então, o relacionamento deles parece algo difícil, algo oscilante, porque às vezes ele pergunta, ela não responde, às vezes ela responde, mas não pergunta. Né? Mal respondas, então quer dizer que ela não está dando atenção. Mal te entenda, quer dizer que ele também não está entendendo ela. Mal desculpes, ela não quer desculpar direito. Mal me julgues, ela está me julgando direito. Não está me julgando direito. Então, há uma série de dificuldades em fazer o bem a outra pessoa. Então, é um relacionamento amoroso difícil e oscilante. Releia o último verso do poema. Nele, o eu lírico cria um paradoxo para definir sua condição sentimental. Ou seja, reúne duas ideias opostas, que em princípio se excluem: me salvo e me dano. Explica o sentido desse paradoxo. Então, um paradoxo é quando há uma contradição, uma oposição entre duas ideias. Como é que ele pode se salvar e se danar ao mesmo tempo? Ainda que te pergunto, e me queimando em teu seio, me salvo e me dano. Qual é o sentido dessa expressão? O amor, para o eu lírico, é um só tempo a razão de tudo e a sua perdição. A razão de sua vida é o amor, mas nesse amor ele se perde. Então, ao mesmo tempo que ele ama intensamente, ele sofre por amar intensamente. Então, ele tem um sentimento aí contraditório com relação a esse amor, né? Porque ele deseja e ao mesmo tempo ele não quer. Levando em conta os sentimentos paradoxais do eu lírico, discuta com os colegas. Até que ponto o título do poema é adequado, ainda que mal? Então, quer dizer, ainda que mal me resolva, ainda que mal me entendas, ainda que mal me ames, eu te desejo loucamente. É bastante adequado, pois apesar de seus sentimentos contraditórios, ideia de concessão, o eu lírico se entrega a esse amor. O poema inicia-se com o verso, ainda que mal pergunte, cuja estrutura sintática se repete por mais 17 versos. O 19º verso, ainda assim te pergunto, porém, quebra essa estrutura e confirma uma pergunta que não chega a ser explicitada. Levante hipóteses. Considerando-se o significado geral do texto, qual é a provável pergunta que o eu lírico faria à pessoa amada? Ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas, ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas, ainda que mal insista, ainda que mal desculpes, ainda que mal exprima, ainda que mal me julgues, ainda que mal me mostre, ainda que mal me vejas, ainda que mal te encare, ainda que mal te furtes, ainda que mal te siga, ainda que mal te voltes, ainda que mal te ame, ainda que mal o saibas, ainda que mal te agarre, ainda que mal te mates, ainda assim te pergunto. E me queimando em teu seio, me salvo e me dano, amor. Então, certamente, qual é a pergunta que ele faria a ela? Você me ama? E para vocês se deliciarem com a resolução dos exercícios, eu vou deixar 6 atividades para vocês fazerem. Os exercícios 1 ao 6, da página 133 à página 135. Bons estudos e até a nossa próxima aula online, em que corrigiremos esses exercícios. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.